Meu nome é Rodrigo. Hoje, aos 44 anos, estou vivendo um momento de plenitude. Sou casado há 10 anos com minha esposa, Alice, que tem 41. Estamos juntos há 13 anos e temos um filho maravilhoso de 8 anos. Nossa vida é estável e feliz. Mas, antes de encontrar Alice, passei por uma fase difícil e dolorosa, marcada por um divórcio que me deixou profundas cicatrizes. Meu primeiro casamento aconteceu quando eu tinha 22 anos. Me casei com Bianca, minha namorada de infância. Estávamos juntos desde o ensino médio e, depois de nos formarmos na faculdade e conseguirmos bons empregos, decidimos nos casar. No início, tudo parecia bem, e eu achava que estávamos construindo uma vida juntos, cheia de planos para o futuro. No entanto, com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar de maneira sutil. Pequenas atitudes e gestos diários que antes faziam parte da nossa rotina começaram a desaparecer. Bianca ficou distante, e nossas conversas passaram a ser menos frequentes e mais superficiais. Eu sentia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Tentei de tudo para reverter essa situação. Organizei viagens, fiz surpresas românticas, mas nada parecia funcionar. Por mais que eu me esforçasse, parecia que Bianca não estava mais interessada. E isso me deixava cada vez mais confuso e frustrado. Eu ainda a amava profundamente e queria lutar pelo nosso casamento, mas era como se algo invisível nos afastasse cada vez mais. Foi então que, algumas semanas antes do nosso 3º aniversário de casamento, Bianca me entregou os papéis do divórcio. Eu fiquei em choque. Não entendi por que ela queria terminar o nosso relacionamento de forma tão abrupta, sem me dar uma explicação convincente. Tudo o que ela disse foi que não estava mais apaixonada por mim. Não houve uma discussão longa, uma tentativa de resolver as coisas. Ela estava decidida e, por mais que eu quisesse salvar o casamento, não havia nada que eu pudesse fazer. Eu me senti completamente perdido. Tantos anos juntos, tantas memórias e planos jogados fora sem uma razão clara. Eu implorei para que ela reconsiderasse, pedi que tentássemos resolver as coisas, mas Bianca estava irredutível. Ela queria seguir em frente e, no final, eu tive que aceitar. Não fazia sentido forçá-la a ficar comigo se ela não queria mais. O processo de divórcio foi rápido, pois não tínhamos muitos bens em comum. Depois disso, Bianca desapareceu da minha vida. Ela se mudou para outra cidade e cortou todo o contato. Eu fiquei devastado. Depois que o divórcio foi finalizado, eu esperava encontrar apoio na minha família. Estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida, e o que eu mais precisava era do carinho e da compreensão daqueles que sempre estiveram ao meu lado. No entanto, o que recebi foi silêncio total. Logo após o divórcio, percebi que meus pais e minha irmã começaram a se distanciar de mim. No início, pensei que fosse apenas uma reação temporária, que eles precisavam de tempo para processar tudo. Mas, à medida que as semanas se transformaram em meses, ficou claro que o afastamento não era passageiro. As visitas que eu costumava fazer à casa dos meus pais foram se tornando menos frequentes, até que, um dia, quando tentei vê-los, eles simplesmente não abriram a porta. Eu estava confuso e machucado. Minha própria família estava me ignorando sem qualquer explicação. Liguei, enviei mensagens, mas não recebi resposta. Até que, um dia, percebi que havia sido bloqueado por todos nas redes sociais. O choque foi imenso, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Era como se, de uma hora para outra, eu tivesse sido apagado da vida deles. Para piorar, um amigo me contou que Bianca, minha ex-esposa, estava namorando Cal, meu primo, pouco tempo após o divórcio. Isso me destruiu por completo. Além de perder meu casamento, agora eu sabia que minha ex estava com alguém da minha própria família. Era um golpe cruel, difícil de processar. O impacto emocional foi devastador. Eu já estava lidando com a dor de perder Bianca, e agora parecia que também estava perdendo minha família. A sensação de abandono me sufocava, e me senti isolado, sem direção ou apoio. O vazio deixado por tudo isso me levou a um desgaste emocional profundo. Durante meses, fiquei sem forças para seguir adiante.
Larguei meu emprego, me afastei dos amigos e passei a maior parte do tempo em casa, sem vontade de fazer nada. Era como se o mundo ao meu redor tivesse perdido as cores, e eu não conseguia ver uma saída para a situação. Aqueles que deveriam estar ao meu lado, como meus pais, simplesmente me deixaram sozinho. O silêncio deles me consumia. Eu não parava de pensar no que poderia ter feito para justificar aquele tratamento. Sentia uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Tudo o que eu queria era uma explicação, algo que justificasse tanto afastamento. Mas o que recebi foi apenas desprezo e silêncio. Em um último esforço para entender o que estava acontecendo, fui à casa dos meus pais mais uma vez. Toquei a campainha e esperei, mas novamente ninguém atendeu. Naquele momento, percebi que estava realmente sozinho. Minha família havia me deixado para trás, e eu não fazia mais parte da vida deles. Esse abandono agravou ainda mais meu estado emocional. O vazio deixado pelo divórcio já era doloroso o suficiente, mas a rejeição da minha própria família foi o golpe final. Senti-me completamente só, sem propósito, e tudo parecia inútil. Durante meses, não consegui reunir forças para sair daquela situação. Parei de trabalhar, me refugiei em casa e passei meus dias preso na apatia, sem qualquer motivação para seguir em frente. Até as tarefas mais simples, como levantar da cama ou preparar algo para comer, se tornaram insuportáveis. Eu estava completamente esgotado. O que me manteve de pé durante esse período sombrio foram meus amigos. Mesmo com minha inércia e falta de vontade, eles se recusaram a me abandonar. Fizeram de tudo para me animar e me motivar a voltar a viver. Aos poucos, começaram a plantar em mim a ideia de que eu poderia superar aquilo. Um dos meus amigos trouxe à tona algo que eu havia deixado de lado por anos, o sonho de abrir meu próprio restaurante. Sempre quis ter um, mas, durante o casamento com Bianca, adiei esse sonho para focar nas responsabilidades do relacionamento. Agora, com minha vida desmoronando, aquele desejo esquecido ressurgiu como uma oportunidade de me reconstruir. No início, achei impossível. Como alguém que estava no fundo do poço emocional poderia pensar em empreender? Mas, com o apoio dos meus amigos, comecei a me abrir para essa possibilidade. Concretizar foi uma das maiores realizações da minha vida. A sensação de estar de volta ao controle da minha própria vida era indescritível. Meu restaurante logo começou a fazer sucesso, e o trabalho árduo que coloquei ali começou a dar frutos. A recuperação emocional veio junto com o sucesso profissional. A cada cliente satisfeito, a cada elogio recebido, eu sentia que estava, aos poucos, voltando a ser quem eu era. Consegui me reerguer e, mais importante, consegui provar a mim mesmo que, apesar de todas as perdas, eu ainda tinha valor e era capaz de construir algo significativo. 2 anos depois de abrir o restaurante, conheci Alice em uma festa de amigos. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Durante uma conversa casual, ela mencionou que adorava um restaurante que, por coincidência, era o meu. Isso abriu o caminho para uma troca leve de elogios e histórias. Naquele momento, algo despertou em mim. Pela primeira vez em muito tempo, me permiti sentir interesse em alguém novamente. Alice era inteligente, divertida e tinha uma energia que me encantava. Nos primeiros encontros, a conexão entre nós foi natural e fluida. Não havia pressa, nem pressão. Com o tempo, o que começou como uma amizade cheia de risos se transformou em algo muito maior. Ao longo dos 3 anos em que namoramos, construímos uma relação baseada em respeito, carinho e, acima de tudo, cumplicidade. Diferente do meu primeiro casamento, desta vez eu sentia que estava com alguém que queria crescer ao meu lado, em todos os sentidos. Foi em uma viagem que fizemos juntos, uma daquelas escapadas de fim de semana que Alice tanto amava, que decidi pedi-la em casamento. O cenário era perfeito, uma pequena pousada no campo, cercada por paisagens que pareciam saídas de um cartão postal. Durante um jantar tranquilo, fiz o pedido, e a alegria dela ao dizer sim foi uma das melhores lembranças da minha vida. Nos casamos alguns meses depois, em uma cerimônia simples, apenas com amigos próximos e familiares. A união com Alice trouxe uma nova luz à minha vida.
Pouco tempo depois, ela engravidou, e o nascimento do nosso filho, que encheu a casa de risadas e novidades, foi um dos momentos mais felizes que já vivi. Essa nova fase era muito mais do que eu poderia ter imaginado durante meus momentos mais sombrios. Alice e nosso filho trouxeram uma leveza e uma alegria que eu acreditava ter perdido para sempre. No entanto, mesmo com toda essa felicidade, as cicatrizes do passado ainda estavam lá. Às vezes, me pegava pensando em tudo o que aconteceu, no divórcio, no abandono da minha família, e em como aquelas experiências moldaram a pessoa que me tornei. Com Alice ao meu lado, eu nunca me sentia sozinho. Ela me ajudava a enfrentar qualquer fantasma do passado. Juntos, com nosso filho, construímos uma nova vida, algo que eu jamais imaginei ser possível. Minha vida se estabilizou. O restaurante, que começou como uma forma de me reerguer, cresceu muito. Com muito trabalho, expandi o negócio para um grupo de restaurantes e hotéis, ganhando destaque e visibilidade, o que trouxe convites para entrevistas. Foi em uma dessas entrevistas que tudo mudou. Fui convidado por um canal local de notícias para contar minha trajetória, como superei momentos difíceis e consegui construir um império. A entrevista foi tranquila, eu falei sobre os desafios que enfrentei, a importância dos meus amigos, e claro, da minha família, Alice e nosso filho. Também mencionei brevemente a dificuldade do meu primeiro casamento e como isso foi um ponto de virada na minha vida, mas sem entrar em detalhes. O foco era no meu sucesso atual. Não esperava que essa entrevista ganhasse tanta atenção. O canal de notícias tinha uma audiência moderada, então eu imaginei que seria apenas mais um segmento local. No entanto, algumas semanas depois, a entrevista começou a circular nas redes sociais e foi sendo compartilhada por várias pessoas. Em pouco tempo, me vi recebendo inúmeras mensagens e sendo reconhecido em público. Foi inesperado, mas o que mais me surpreendeu foi o que aconteceu a seguir. Estava em um dia comum no meu escritório, lidando com assuntos relacionados ao restaurante, quando minha recepcionista me informou que minha família estava lá fora esperando para falar comigo. No começo, pensei que ela estava se referindo a Alice e meu filho, mas logo ficou claro que ela estava falando dos meus pais e da minha irmã. Fiquei paralisado. Faziam quase 20 anos que eu não tinha nenhum contato com eles, desde o divórcio e o silêncio que se seguiu. Era algo que eu havia enterrado profundamente, e agora eles estavam ali, à minha porta. A primeira reação foi o desconforto. Eu não sabia como lidar com essa situação. Eles haviam desaparecido da minha vida durante um dos momentos mais difíceis, e de repente, surgiam do nada, como se o tempo não tivesse passado. Pedi à recepcionista para avisá-los de que eu estava ocupado e que não poderia recebê-los naquele momento, mas eles insistiram. A confusão tomou conta de mim, e não queria causar uma cena no meu local de trabalho. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentá-los, mas não estava preparado para aquilo. Quando saí para o lobby, vi meus pais e minha irmã esperando. Eles estavam lá, como se nada tivesse mudado, agindo de forma estranhamente casual. Começaram a me elogiar por ter aparecido na televisão, mencionando o quanto estavam orgulhosos do meu sucesso e como a minha história era inspiradora. Mas o que mais me incomodou foi o fato de que agiram como se todos aqueles anos de silêncio não existissem. Não houve nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção ao fato de terem me abandonado. Eles falaram sobre como queriam conhecer Alice e seu neto, e começaram a agir como se o passado não tivesse importância. A sensação de desconforto só aumentava conforme eles falavam, e eu tentava processar o que estava acontecendo. Tudo o que eu queria era voltar para minha sala, mas eles continuavam insistindo, como se agora, por eu ter alcançado o sucesso, eles tivessem o direito de retomar o contato comigo. A situação toda era absurda. Por mais que tentassem me convencer de que queriam retomar o relacionamento, eu sabia que aquela súbita reaparição estava ligada à entrevista e à minha nova posição de destaque. Depois de anos de ausência, não era coincidência que eles decidissem me procurar logo após minha história se tornar pública. Sentindo a pressão aumentar, pedi educadamente que eles fossem embora. Eu precisava de tempo para pensar e entender o que realmente estava acontecendo. A verdade era que aquele reencontro inesperado havia reaberto antigas feridas, e eu não sabia como lidar com isso naquele momento.
Mas o pior ainda estava por vir. Sentado com eles, tentando entender o motivo de sua súbita reaparição, finalmente ouvi a verdade que havia sido ocultada por tantos anos. No meio dos elogios sobre meu sucesso, meus pais de repente começaram a mencionar o nome de Bianca, minha ex-esposa. O desconforto que já sentia aumentou. Em meio a palavras evasivas e olhares tensos, o que eles tentaram esconder por tanto tempo finalmente veio à tona. Eu acreditava que Bianca e meu primo, Cal, haviam começado a namorar após o divórcio, mas a verdade era bem pior. Eles já estavam juntos antes de o divórcio acontecer, me traindo por meses. O impacto da revelação foi devastador. Eu fiquei sem reação, incapaz de acreditar que minha ex-mulher havia me traído com alguém da minha própria família. E, ainda pior, meus pais sabiam de tudo. Eles haviam encoberto o caso para proteger Cal e Bianca. A situação ficou ainda mais clara quando meus pais admitiram o verdadeiro motivo por trás de seu distanciamento. O pai de Cal, meu tio, era um homem poderoso e muito rico. Meu pai trabalhava para ele na empresa da família, e o medo de perder o emprego e o sustento da nossa família pesava sobre eles. Além disso, eles temiam que, ao me contar a verdade, fossem impedidos de ter contato com a filha, que Bianca esperava. Esse medo os levou a tomar a decisão de trair minha confiança e apoiar o relacionamento de Cal e Bianca pelas costas. De repente, todas as peças começaram a se encaixar. Minha própria família havia escolhido proteger Cal, Bianca, e os interesses financeiros e sociais deles, enquanto eu ficava no escuro. Eles me abandonaram quando eu mais precisava de apoio, tudo para preservar o status com meu tio. Mas a revelação não parou por aí. Meus pais, tentando justificar seus atos, soltaram outra bomba. Após o nascimento de Júlia, a primeira filha de Bianca, ela ficou em dúvida sobre quem seria o pai. Eu ou Cal, meu primo. Na época, já estávamos divorciados, e eu não tinha mais contato com ela. Foi então que Bianca, em segredo, decidiu fazer um teste de DNA para descobrir quem era o verdadeiro pai de Júlia. Quando o resultado saiu e confirmou que Cal não era o pai, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Bianca acreditava que seria melhor para todos que Cal fosse visto como o pai de Júlia. Ele era um homem rico e bem-sucedido, e, aos olhos de Bianca, isso garantiria um futuro melhor para nossa filha. Então, em vez de me contar a verdade, ela manteve o segredo, acreditando que estava fazendo o que era melhor para Júlia. Meus próprios pais, sabendo da situação, forneceram material para um novo teste de DNA, e ficou comprovado que eu era o pai. Mas, mesmo assim, todos decidiram esconder isso de mim. Júlia foi criada acreditando que Cal era seu pai, enquanto eu permanecia no escuro, sem saber que tinha uma filha. Essa revelação foi devastadora. Não só Bianca e Cal me traíram, mas minha própria família esteve envolvida, ajudando a encobrir tudo, apesar de saberem que eu era o pai biológico. Eles me negaram a chance de estar presente na vida da minha própria filha. Mesmo eles sabendo que um dos meus maiores sonhos sempre foi ser pai. O choque foi esmagador. Meus pais tentaram justificar suas ações, dizendo que Bianca acreditava que, com Cal sendo rico, Júlia teria uma vida mais confortável. Mas eu já não conseguia mais escutar. A ideia de que minha filha foi criada sob uma mentira por causa de interesses materiais foi o golpe final. Depois dessa revelação, fui consumido pela raiva e pela dor. O sentimento de traição, tanto de Bianca quanto da minha própria família, era avassalador. Naquela noite contei tudo do que aconteceu para Alice. Ela, sempre ao meu lado, sugeriu que eu considerasse resolver a situação com eles. Ela acreditava que isso poderia trazer algum alívio, e quem sabe, um encerramento para o que eu sentia. Mas, para mim, a mágoa era profunda demais. Não conseguia me imaginar perdoando, muito menos reatando qualquer relação. Decidi me afastar definitivamente. Meus pais haviam feito suas escolhas, e eu precisava seguir em frente com as minhas. Meu foco agora era Alice, nosso filho, e a chance de começar uma nova vida com minha filha. Qualquer contato com meus pais e minha irmã só traria mais dor, e eu não estava disposto a reviver isso. Depois que a verdade veio à tona sobre minha filha, o impacto da descoberta me deixou completamente atordoado.
Eu não sabia o que fazer. Por anos, vivi acreditando que Bianca havia saído da minha vida sem deixar rastros, sem filhos, sem responsabilidades. E agora, eu tinha uma filha de quase 20 anos, uma jovem que havia crescido acreditando que Cal era seu pai. O que eu faria com essa informação? Como ela reagiria se soubesse que eu era seu verdadeiro pai? A hesitação me consumia. Eu sabia que precisava agir, mas o medo me paralisava. Ela já tinha sua vida, construída ao lado de pessoas que eu mal conhecia. Como ela reagiria ao descobrir que tudo fora uma mentira? Apesar do medo, eu sabia que não podia ignorar. Precisava conhecê-la, explicar minha ausência e, acima de tudo, deixar claro que nunca soube de sua existência. A maior dúvida era, ela me aceitaria? Alice foi meu suporte, me encorajando a dar o primeiro passo, lembrando que nossa família estaria comigo. Pensei bastante e decidi iniciar a busca. Com algumas informações de meus pais, rastreei suas redes sociais. Lá estava ela, uma jovem que eu nunca conheci, mas que carregava parte de mim. Ao ver suas fotos, senti orgulho e tristeza. Como cheguei até aqui sem saber de sua existência? Ainda assim, a dúvida permanecia. Eu não podia simplesmente aparecer em sua vida sem avisar, sem preparar o terreno. Decidi enviar uma mensagem primeiro. Era uma tentativa cuidadosa de estabelecer um contato inicial, sem causar um choque imediato. Escrevi e reescrevi o texto várias vezes, tentando encontrar as palavras certas. Por fim, com o coração acelerado, enviei a mensagem, explicando quem eu era, e que havia descoberto recentemente que era seu pai biológico. As horas seguintes foram de pura ansiedade. Alice ficou ao meu lado o tempo todo, me acalmando e me lembrando de que, independentemente da resposta, eu havia feito o que precisava ser feito. Ela pode levar um tempo para processar tudo, Alice me disse, segurando minha mão. Mas o importante é que você deu o primeiro passo. Enquanto aguardava a resposta, minha mente oscilava entre a esperança de que ela quisesse me conhecer e o medo de que ela me rejeitasse. Eu sabia que a verdade que eu havia trazido para sua vida mudaria tudo. Agora, só restava esperar e torcer para que, de alguma forma, pudéssemos construir algo a partir disso. A espera foi insuportável. Cada segundo sem resposta parecia uma eternidade, e a incerteza me corroía. Eu não sabia se ela ia ler a mensagem e me bloquearia ou se, de alguma forma, queria saber mais. A ansiedade só aumentava a cada minuto. Alice esteve sempre ao meu lado, me ajudando a manter a calma. Mesmo tentando distrair a mente, a dúvida persistia, vi se ela nunca responder. O nervosismo dominou os dias seguintes, e cada notificação no celular me fazia tremer, mas nunca era a resposta que eu tanto esperava. Alice, pacientemente, me lembrava que isso levaria tempo. Apesar disso, o medo da rejeição não me deixava. Então, quase uma semana depois, enquanto tomávamos café, meu celular vibrou. Quando vi o nome dela na tela, congelei. Alice me olhou, percebendo a importância do momento. Abri a mensagem com o coração acelerado. Ela havia falado com sua mãe, Bianca, e confirmado que eu era seu pai biológico. Estava surpresa, mas não havia raiva. Ela queria nos conhecer, mas precisava de tempo para processar tudo. Uma onda de alívio e emoção tomou conta de mim. Alice sorriu e me segurou firme. Depois de tanto tempo, havia uma chance real de me conectar com minha filha. Embora ainda houvesse muito a resolver, o fato de ela querer me conhecer era um enorme passo. Naquele momento, soube que, apesar de tudo, havia uma nova chance para nós. Agora, só restava ver para onde esse caminho nos levaria. O reencontro chegou mais rápido do que eu esperava. Após trocarmos algumas mensagens, minha filha concordou em nos encontrar. Alice e eu viajamos para a cidade dela, com uma mistura de nervosismo e expectativa. Embora eu tentasse me preparar, nada realmente me preparava para o momento de vê-la pela primeira vez. Quando a vi no café, sentada perto da janela, visivelmente nervosa, nossos olhares se cruzaram. Aquele momento era tão desafiador para ela quanto para mim.
Alice, com sua serenidade, quebrou o silêncio com um simples olá, e eu me apresentei. Minha filha me olhou, surpresa e cautelosa, como se ainda estivesse processando tudo. A conversa começou de maneira hesitante, mas sincera. Expliquei a ela como nunca soube de sua existência e como a traição de Bianca e a cumplicidade da minha família me deixaram sem chão. Eu queria que ela entendesse que, se soubesse, teria feito tudo para estar presente em sua vida. Alice, como sempre, me apoiou com sua tranquilidade. Minha filha, apesar de jovem, mostrou uma maturidade impressionante. Ela revelou que sempre sentiu que algo estava errado com Cal. Ele era distante, frio e nunca demonstrava grande interesse por ela. Bianca dizia que era apenas o jeito dele, mas ela sabia que havia mais. Quando a verdade veio à tona, que Cal sabia há anos que não era o pai biológico, tudo fez sentido. A relação deles, que já era difícil, desmoronou completamente. Minha filha se sentiu traída, não só por Cal, mas também por Bianca, que havia mantido esse segredo por tanto tempo. Agora sei por que ele me tratava diferente, disse ela, com a voz embargada. Ela confessou que, desde então, tem sentido o desejo de se distanciar deles. A descoberta da verdade tornou insustentável a relação que antes já era repleta de tensão. Não sei se consigo continuar olhando para eles da mesma forma, ela admitiu, a dor evidente em suas palavras. Eu a escutei atentamente, sentindo sua angústia como se fosse minha. Disse a ela que, independentemente das decisões que tomasse em relação a sua mãe e Cal, eu estaria ao seu lado. Não queria pressioná-la a nada, mas queria que ela soubesse que, a partir de agora, ela tinha a mim e Alice para o que precisasse. Apesar do choque inicial, senti que uma conexão começava a se formar entre nós. Não seria fácil apagar os anos de ausência, e as feridas que carregávamos precisariam de tempo para cicatrizar, mas aquele encontro foi um primeiro passo importante. Ao sair do café, senti uma nova esperança. Ainda havia muito a ser construído, mas, pela primeira vez, eu sentia que tinha a chance de formar um verdadeiro vínculo com minha filha. Após o reencontro, uma sensação de esperança cresceu em mim. A experiência foi intensa, mas positiva, e minha filha, Júlia, mostrou uma abertura que eu jamais esperava. Júlia sempre foi muito inteligente, tanto que conseguiu uma bolsa integral na faculdade. Por coincidência, ela estava estudando gastronomia, sem saber que seu verdadeiro pai era dono de um restaurante. Esse fato só reforçava a ideia de que, de alguma forma, sempre houve uma conexão entre nós, mesmo antes de nos conhecermos. Nos dias seguintes, Alice e eu conversamos sobre o futuro. Ela sempre me lembrava de que seria necessário paciência para curar feridas profundas. Nossa vida familiar, antes estável, estava mudando. Embora nosso filho fosse pequeno para entender a complexidade da situação, logo chegou o momento de apresentá-lo à sua meia-irmã. A ansiedade rapidamente deu lugar à alegria quando eles se conheceram. Júlia e seu irmão se deram muito bem, e logo estavam rindo e brincando juntos como se sempre tivessem se conhecido. Ver meus filhos construírem essa relação trouxe um alívio imenso e renovou minha esperança de que poderíamos ser uma família unida. Minha relação com Júlia ainda estava no início, e eu sabia que não seria fácil. Haveria desafios e conversas dolorosas, mas cada mensagem trocada mostrava que havia um futuro para nós. Ela estava curiosa e aberta, e eu estava disposto a ser o pai que nunca pude ser. Alice me apoiou incondicionalmente nesse processo. Enquanto me reconectava com Júlia, refleti sobre o que realmente importava. Apesar de todo o sofrimento que Bianca havia causado, percebi que o perdão era necessário para seguir em frente. No entanto, não podia ignorar o fato de que ela havia me afastado de minha filha por tantos anos, privando-nos de uma relação. No calor da raiva, cheguei a considerar processar meus pais também. Afinal, eles haviam ajudado a encobrir tudo, escolhendo proteger Cal e Bianca em vez de me apoiar. Mas, ao refletir, percebi que não seria capaz de seguir com isso. Eram meus pais. Apesar de seus erros, foram eles que cuidaram de mim, me amaram e me deram a vida. Por mais difícil que fosse aceitar o que fizeram, não consegui prosseguir com a ideia de processá-los. No fundo, eles também estavam presos ao medo e às pressões que enfrentaram. Decidi, então,
processar apenas a pessoa que acreditava ser a mais responsável, Bianca. Eu sei que muitos podem achar minha decisão de não processar meus pais errada, mas eu não me importo com isso. Foi a decisão que tomei, e aprendi a conviver com ela. Bianca havia escondido a existência de Júlia, privando-me de estar presente nos momentos mais importantes da vida da minha filha. Entrar com essa ação foi uma forma de buscar justiça pelo tempo perdido. O processo foi resolvido com facilidade. As evidências de que Bianca havia deliberadamente ocultado a verdade eram claras, e ganhei o caso. Embora não fosse possível recuperar o tempo perdido, a vitória no tribunal me trouxe uma sensação de justiça. Era um passo necessário para fechar aquele capítulo da minha vida e garantir que Bianca entendesse as consequências de suas escolhas. Ainda assim, minha prioridade agora era Júlia e o futuro que poderíamos construir juntos, com Alice e nosso filho ao meu lado. A ação legal foi apenas uma parte do caminho para seguir em frente, mas meu foco estava em garantir que, a partir de agora, Júlia tivesse o pai presente que ela sempre mereceu. As questões com meus pais e minha irmã permaneciam sem solução, mas, com o tempo, percebi que a reconciliação não era necessária para que eu seguisse em frente. O reencontro havia aberto antigas feridas, mas também trouxe uma clareza importante. Não havia mais espaço para rancor em meu coração. Para o meu próprio bem, decidi perdoá-los, não porque quisesse retomar o contato, mas porque sabia que manter esse ressentimento só me faria mal. No entanto, perdoar não significava que tudo voltaria a ser como antes. Decidi que, por mais que os perdoasse, não tinha intenção de voltar a procurá-los ou fingir que nada havia acontecido. Certas mágoas são profundas demais para serem ignoradas, e eu sabia que seguir em frente sem eles era a melhor escolha. Essa decisão me trouxe uma paz inesperada. O vazio que eles deixaram foi preenchido pelo amor da minha nova família, Júlia, Alice e nosso filho. Eles eram agora minha prioridade, e neles encontrei a força para construir um futuro diferente, livre das amarras do passado. Júlia, apesar de ainda processar a verdade sobre sua criação, estava cada vez mais confortável em me conhecer. Nossas conversas ficaram mais profundas, e as barreiras começaram a desaparecer. Saber que eu poderia fazer parte da vida dela, mesmo após tantos anos, me deu um novo propósito. Ao longo do tempo, Júlia e eu nos tornamos grandes amigos. Ela é muito próxima do irmão e o ama profundamente, sempre cuidando dele com carinho. Sua relação com Alice também floresceu, criando uma verdadeira amizade entre as duas. Juntos, nós quatro formamos uma família unida, e sempre que possível, viajamos juntos e celebramos nossa união. As viagens e momentos de celebração se tornaram uma tradição, um símbolo de como superamos o passado e construímos algo novo e belo. Ao pensar, entendi que a família é aquela que escolhemos. Alice, nosso filho, e agora Júlia, são meu verdadeiro lar. Ver meus filhos se conectarem com tanta alegria e saber que todos estamos em paz é um presente que nunca imaginei receber. O passado, eu deixo para trás, com a felicidade de ter seguido em frente e construído uma nova vida ao lado das pessoas que amo. O que você achou da história? Você concorda com a decisão de Rodrigo de não processar os pais mas apenas a ex-esposa? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Se você gostou, apoie o canal se inscrevendo, deixando seu like e comentando. Um forte abraço e até a próxima!